Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa edição 2020, que é a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano, o tema da semana, definido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E nós estamos intensamente, durante toda essa semana, refletindo sobre esse tema, participando de cursos, de oficinas. Essa atividade que se inicia agora é a atividade chamada Clube do Livro, Inteligência Artificial nas Trilhas da Ficção Científica. Eu agradeço a presença de todos e informo que a atividade está sendo transmitida pelo Facebook do Campus Calama e também pelo YouTube. Para participar e receber o certificado, oriento que vocês acessem o evento pelo Even e cliquem em assistir. Bom, vou começar então apresentando o professor Davis Nascimento dos Santos, que é o coordenador desse Clube do Livro. Professor Davis Nascimento dos Santos é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Rondônia, cursa doutorado em Letras, Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre, é docente de língua portuguesa e suas literaturas no IFRO, Campus Porto Velho Calama. Também é poeta, compositor e músico popular. Em 2018, publicou o livro de poesia Semen Humanimal Humus, o qual foi muito bem aclamado pela crítica. Professor Davis, lhe deixo agora à vontade para o senhor se apresentar, complementar o que o senhor quiser dizer sobre seu currículo e sobre suas propostas aqui na atividade. Bom dia, primeiramente. Em relação à complementação de currículo aí, não precisa, tu já falou mais do que cabe. Eu trouxe aqui, a partir do tema, justamente uma discussão, não de uma obra específica, né, porque não só uma obra específica, mas algumas problemáticas que atravessam aí a literatura quando ela toca na questão da inteligência artificial. Eu achei interessante, durante a pesquisa mais ampla para sintetizar isso, tanto que, de algum modo, é provocante, né? Os próprios da área aí, né, como o Caio, né, da área de TI, dessas áreas que da própria trabalham com a linguagem de programação, veem, por exemplo, muitos veem exagero como a ficção científica às vezes aborda a inteligência artificial. Mas eu também, por um outro lado, a literatura e a área de humanas, quando pensa a inteligência artificial, ela tem uma contribuição aí importante para isso, né? Primeiro porque vamos pensar no termo inteligência artificial. Os específicos da área lidam muito bem com a questão do artifício da programação, né? Mas também merecem, às vezes, uma certa crítica quando que consideram inteligência. Eu acho que é aí que é um ponto que merece cuidado, né? Um ponto bem de encontro. Então, assim, eles têm... vou pegar aqui o... Eu ia demonstrar aí, mas com esse problema de rede, eu tive que usar o celular agora, mas não vai atrapalhar muito aqui, não. Eles dizem assim, por exemplo, no site Ciência Viva, né? Tem um posicionamento seguinte.
o conceito de inteligência artificial é muito usado na cinematografia moderna, apesar de distorcer e insistir em concepções de máquinas e sistemas que se rebelam e destroem a humanidade. Então, assim, eles ainda apostam muito mais né, nesse lado de utilidade, né, e de vantagem da inteligência artificial. E, de fato, assim, ela é para isso, né? Ela é mais um instrumento. Durante a história da humanidade e suas tecnologias, ela é uma extensão nossa, né? Uma extensão do corpo. A questão é que o material agora ficou digital, né? Então, assim, mas não deixa de ser uma extensão. E aí nós entramos aqui na literatura, né? Qual é a particularidade, então, da literatura nisso? A meu ver, primeiro, ela tem essa força representativa. Ela vai recolher eventos do mundo, vai organizá-lo na sua narrativa particular e criar aí os efeitos de sentido durante essa trama, né? A partir de quem cria, de quem... E nessa discussão, de fato, o que é mais central nas literaturas que envolvem inteligência artificial não é exatamente a inteligência artificial enquanto, vamos dizer assim, objeto específico de programação, né, de linguagem de programação. Ela, de fato, se concentra a própria existência e a condição humana migrada para um outro aspecto, né? Ou seja, ali incorpora-se a tecnologia, mas o que se preocupa às vezes é com simulacro, né? A simulação, que é um tema que a gente vai debater aqui um pouco mais lento. Ou seja, a capacidade desse mundo digital, dessa forma de programação de recriar nós mesmos, né? E aí isso remete a uma preocupação. Eu vou jogar lá para trás. A gente percebeu tanto que ela atravessa a humanidade. Platão já tinha esse horror à simulação, né? Ele exclui da república ideal as artes, por quê? Pela capacidade dela de fornecer um simulacro do ser humano. E ele desconfiava muito que nesse simulacro a realidade era tratada de um modo díspare da realidade. Ou seja, de um modo estranho em relação à realidade que ele considerava a realidade primeira, né? Mas olha que interessante. O que é a república? Se não é uma cidade ideal, ou seja, uma simulação de mundo, né? Onde, de algum modo, a república, se você comparar de lá para cá, quantas ficções não reconstituem um ambiente, uma cidade, um universo programado ou perfeito, né, a partir desse ponto de vista. Por exemplo, o filme que nós assistimos aí no começo da semana, o Metrópole, né? Ou se você pegar em Admirável Mundo Novo, né? Aquele mundo perfeito ali, equilibrado, né? E normalmente o que é que se percebe aí? Que ele é apoiado por essas simulações, né? Por essa idealidade do que seria, por exemplo, o mundo perfeito no Admirável Mundo Novo, né? E aí, o que é que se imagina como um mundo perfeito nesses lugares, né? E aí vem a nossa problemática. Então, começa-se a excluir determinados pontos, por exemplo, como se controlar a violência no Admirável Mundo Novo, a partir, né, de um tipo de educação programática, né? A partir de remédios e tal, e que controlam, portanto,
as condições do corpo, os humores, então não tem mais ninguém triste, não tem mais ninguém assim, assado. Então, as simulações estão sempre aí ao lado também, e aí por isso que a inteligência artificial participa, mas em alguns casos ela é o centro, né? Por exemplo, se você pegar o próprio inteligência artificial, né? E também aí virou filme, o Eu Robô, que a Xênia vai comentar, né? O que ocorre aí? Você tem uma inteligência artificial funcionando, mas num plano obscuro, né? Ou seja, ela está ali atuando, mas não é ela que é o alvo de explicação exatamente, né? Nós vamos ver que a questão aí é como é que o ser humano se depara com essa simulação de si mesmo, né? A simulação do seu pensar, a simulação da sua inteligência, e assusta quando ele percebe que essa simulação se parece com alguma coisa que ele chamaria de alma ou de espírito, né? Assusta muito, a ponto de causar todos esses efeitos, né? Entre fascínio e horror, né? Há um fascínio, você percebe que... mas é como que ninguém escapa em todas essas histórias da pequena brincadeira de ser um Deus, né? Aquele que comanda aquele universo, que pode tocar aqui em algum lugar e desconfigurar uma realidade física, né? E assim assado. E também quando se provoca, ou seja, no corpo do humano, né? Como Deus criou um homem, aí você está ali desde o autômato, né? Na invenção de Hugo Cabret, por exemplo, você tem um autômato puramente mecânico mesmo, né? Mas assim, refinadamente como um relógio, né? As engrenagens são bem constituídas ao ponto delas, no funcionamento delas, repetirem grande parte da superfície humana, né? Da linguagem humana. Mas uma problemática que eu quero pôr aqui para todos é essa. A inteligência, né? Ela é chamada de artificial. Já está dizendo, claro, que ela é um artifício. Mas até que ponto ela é inteligência completa, né? Então, assim, porque aí o que de fato também se denuncia é um recorte que se faz da inteligência, né? Normalmente, a teoria da comunicação no século XX recorta e é dela que vai migrando a questão do processamento. Se você pegar os teóricos da teoria da informação, que depois veio culminar na informática, eles estão muito ligados lá atrás na filosofia analítica, estruturalística, ou seja, eles recortaram uma parte da mente humana, que é a parte cognitiva matemática, e a transforma num simulacro de raciocínio, e aí tem um modo particular de codificar, num simulacro de raciocínio que ele pode ser replicado mecanicamente. E o que nos incomoda é que, por mais que se pareça com a gente em algumas superfícies, nós lemos, por exemplo, se um robô faz uma cara de triste, programado por inteligência artificial, nós lemos a tristeza, mas ele está com a tristeza? Quer dizer, ele está processando um simulacro de tristeza, mas ele está com a tristeza? Então, assim, mais vamos dizer assim, para o ser humano, no seu movimento normal e carente do jeito que ele um bonequinho simulando um bichinho é capaz dele sofrer uma patóise por isso, né? Embora o boneco internamente não precise corresponder. Então, às vezes, é um jogo de ego, né? Duplicado do ser humano. Você criar algo que se pareça consigo, mas na superfície. E aí vamos observar como as literaturas vão discutindo isso, né? Então, no Homem Bicentenário, o robô adquire, além da inteligência, do processamento, ele adquire, então, a sensibilidade humana.
Mas aí é onde a ficção ultrapassa em muito as expectativas da própria inteligência artificial enquanto técnica, enquanto área, né? Sabemos que ela tem trabalhado nessas simulações, mas não é para isso que ela exatamente ainda trabalha. Ela trabalha no sentido de uma utilidade super avançada, mas ainda é uma extensão como ferramenta para executar, né? Eu acho interessante. Eu peguei aqui um pensador do início do século XX, que eles estão ali imbuídos nessa problemática. Ele diz assim: é uma grande preocupação deles. Eu fui pegar esses pensadores desse período mais para me ver o testemunho deles do seu contexto, né? Então dá para ver que eles estão preocupados ali na ideia de como pensar sem o corpo, né? Existiria o pensamento sem o corpo? E aí talvez é o que impulsiona aqueles dizem assim, olha, como é que eu posso plasmar o pensamento fora do corpo? E aí isso lança para o pensamento artificial, né? Ele diz assim, é técnico qualquer sistema material que filtre informação útil à sobrevivência, que a memorize e a trate e que a induza a partir de uma instância reguladora determinadas condutas, ou seja, a intervir sobre o meio ambiente, assegurando pelo menos a sua perpetuidade. Então nós vamos perceber que entre o técnico mais bruto, que seria a invenção da roda, e mesmo a inteligência artificial, na outra ponta do seu avanço, né, no limite ali, ainda é esse enfrentamento, né, do técnico, né? É uma extensão nossa, mas eu acho que na questão da literatura e das artes mesmo, a gente está aprisionado mais pelo fantasma do nosso simulacro, né, do parecer com a gente, do que exatamente ir mais longe de atingir algo parecido com com a reprodução disso, que seria a inteligência complexa, né? Então, assim, o conceito de inteligência tem que ser tomado com muito cuidado nesse ponto, né? A própria área de educação tem a contribuir nessa área, né? Se você, eu não vou aprofundar nisso, mas só citando essa questão, né, de que aprender, né? É dado aí nas inteligências artificiais como o machine learning, né? A máquina, ou seja, é até uma ruptura do software, né, mais antigo aí, né, Caio? Mas a ideia de uma máquina que tente aprender por ela mesma, né? Mas o algoritmo não seria aí um aprisionamento, né, numa matriz? Por mais que ela leve ao infinito seu desdobramento, ela não vai fugir dessa matriz nunca. Então, assim, ou você tem uma matriz tão geral que adquira toda a complexidade já no início, ou seus limites vai ser sempre dentro dela mesma. Ela não tem como fugir do seu próprio conjunto. Então, assim, discutindo por que de algum modo, a literatura é olhada pela área técnica como a imaginação dessa tecnologia, mas não alguém que discuta, né? E aí, retrocedendo, é aí que eu acho a importância literária justamente fica aí, né? Como refletir a existência humana e as possibilidades disso diante da nossa própria técnica, né? Diante daquilo que a gente constrói. E essa nossa tentativa, se olhar em todas essas ficções de Mary Shelley lá do Frankenstein, né? Passando por todos esses autômatos, essas tentativas de parecer interno do Star Wars lá pequenininho, né? É mais avançado do que qualquer autômato anterior, né? Mas a questão não é o avanço, né? É parecer com a gente, né? Eu acho que é o nosso grande fantasma, é o nosso grande medo. Toda vez que um processamento adquire o nosso formato, parece que ele vai começar a ter atitudes como a nossa, de repente tentar nos dominar, né? O que o ser humano sempre fez com o outro, às vezes? Eliminou o seu problema matando o outro, e aí começa, né, essas nuances
de narrativas e medos psicológicos aí de essa coisa que parece comigo, também ter as ambições, né? E aí também ter esse ato de poder sobre o outro, ou de achar que o seu mundo lá criado é melhor do que o meu, e se eu não puder participar daquele mundo, eu vá, por exemplo, ser eliminado para o melhor equilíbrio desse sistema que foi implantado, né? O que não é diferente, é uma extensão nossa do ser humano, por exemplo, são momentos fascistas, né? A gente imagina uma máquina fascista, né? Mas e aí é uma análise do discurso que eu faço nesse sentido. Esses filósofos também apontam que o sistema binário, né? O sistema binário, ele é um dos que, ele por si só, na origem, já é ideológico, né? Se nós observarmos, eles pensam por padrões, né? E aí é o choque com o ser humano. O ser humano padroniza, mas ele despadroniza. Ele está sempre ruindo sistemas anteriores. Lentamente, ao mesmo tempo que ainda está num, já está entrando e enveredando por outros caminhos, por outras sensibilidades, por outros pensamentos. Enquanto um algoritmo, que não é só da máquina, nós pensamos por algoritmo, toda vez, e talvez isso é uma extensão nossa, toda vez que nós pensamos por padrões e padronizamos, nós estamos fechando um algoritmo de comportamento, né? Quando você ensina um padrão a uma criança, você está replicando esse modo de atuar, né, esse padrão de agir, esse padrão de se comportar diante de determinada situação. Mas isso no movimento humano, na dialética humana, ela é móvel, né? Mas no algoritmo vai ser móvel, né? Então, assim. E aí, eu creio que para não se deter numa obra em particular, né, sabendo que cada um aí leu várias e de outros tipos, a gente possa discutir o que há em comum nessas obras e o que há de diferente, de repente. Eu lançaria para vocês justamente discutir isso, mas é essa problemática. Eu vejo que a principal problemática das artes, da literatura com a IA, é sempre levar para esse lado em que ela nos repete, né? Ou seja, a nossa preocupação é muito mais com o simulacro, né? O algoritmo como um simulacro do raciocínio humano, né? Mas sempre incompleto, né? Porque nós ainda não podemos pensar sem corpo, fora do corpo. Nós podemos transmitir comandos, né? Mas é impossível pensar fora da sensibilidade, né? Talvez foi justamente nesse questionamento que separaram a questão mente e razão, né? Mente e coração. Mas é uma separação por si só já artificial, né? Porque o cérebro bebe o sangue que passa no corpo inteiro, né? O cérebro é rim, né? O cérebro é fígado. O cérebro é coração. Então, assim, nós vemos que, às vezes, para pensar coisas, né, nós fazemos recortes artificiais, por isso mesmo. Mas a gente retorna, eu ia lançar essas problemáticas aqui, e a gente retorna aí, eu gosto, é um tipo de discussão que eu acho que vale a pena ser feito simultâneo, né? Eu vou deixar a Xênia falar as considerações dela em torno do eu robô, e onde é que a gente localiza aqui, o que o pessoal já vai no celular aqui? Já está tendo interferência, né? De vez em quando pula uma fala aí, mas está difícil a gente anotar aqui, né? Porque no celular... Bom, eu acho que o professor Davis traz algumas questões muito interessantes para a gente refletir, né? Questões mobilizadas pela presença da inteligência artificial, né? Nos discursos literários, nas representações literárias. Ele retoma para a gente os conceitos de simulação e simulacro, que são bem interessantes para a gente pensar, né, como esses
mundos ideais, como essas sociedades utópicas, ou mesmo distópicas, ou como essas superinteligências são representadas, são fabuladas na literatura. E acho muito interessante a gente pensar isso a partir da literatura, porque a literatura é um espaço privilegiado e especial de criação, de imaginação, de fabulação, né? O que a literatura pode fazer vai muito além e, de certa forma, é o sonho do que a ciência gostaria de fazer, né? Mas a ciência, a técnica, ela enfrenta limites concretos, limites esses que não existem na produção literária. Na literatura, qualquer mundo é possível, né? E tudo isso fica muito interessante e cria realidades alternativas que podem ser tanto esperançosas quanto aprisionadoras, como o professor Davis muito bem colocou. Bom, eu gostaria de aproveitar o ensejo para partilhar com vocês, de maneira muito breve, um livro que eu tive a oportunidade de reler agora, recentemente, especificamente para esse evento, que é o... Deixa eu colocar aqui para o pessoal projetar para vocês. É o Eu, Robô, do Isaac Asimov. E vocês também podem colocar no chat, tá, os relatos das experiências de vocês, dos livros que vocês leram, daquilo que vocês pensaram a partir dessas leituras. Então, fiquem muito à vontade para interagir por meio do chat, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Bom, esse livro, Eu, Robô, do Isaac Asimov, ele é um clássico que vai influenciar diversas outras obras de ficção científica, tanto no campo da literatura quanto no campo do cinema. O Isaac Asimov, ele é um escritor russo que foi cientista, teve graduação em química, fez mestrado, fez doutorado, né? Tem mais de 400 livros escritos, tanto de ficção quanto de não ficção, né? De divulgação científica. E essa obra específica que eu escolhi, né, é uma das mais conhecidas dele, que é o Eu, Robô. Também tem o Homem Bicentenário, que o professor Davis já citou, enfim, várias outras. Mas o Eu, Robô, eu acho interessante porque, na minha opinião, ele é um texto basilar, né, e de referência para os que vieram depois, né? O Eu, Robô, ele foi produzido a partir de 1941 como contos, como textos avulso. E só depois, na década de 60, é que eles foram reunidos numa única obra e encadeados como uma espécie de novela. E então, essa versão que a gente conhece hoje, né, é uma versão com 9 capítulos que apresenta lá, né, ficcionalmente, 9 robôs, ou 9 experiências envolvendo o robô. O cenário é um cenário futurista, né, a cidade de Chicago, e pega aí várias temporalidades. O primeiro capítulo vai se referir a um cenário futurista que é o ano de 1996. Né? Para nós hoje já é passado, mas dentro do contexto da obra, dentro da temporalidade da obra, né, 1996, pensado em 1960, era um cenário futurista. Esse primeiro conto, na verdade não é o primeiro conto, esse primeiro capítulo, né, que foi originalmente escrito como conto, ele mostra exatamente um ponto inicial das discussões e das preocupações sociológicas da época
sobre a questão da inteligência artificial e a introdução de autômatos, de robôs, né, na sociedade. Então, o primeiro ponto é basicamente a história de uma menininha, acho que é Ana o nome dela, e ela brinca com um robô. Os robôs, eles foram introduzidos no mundo para substituir as amas secas ou as babás. Então, ele é um robô de companhia que é capaz de cuidar, de proteger, né, de jamais fazer mal. Ele obedece lá as 3 leis da robótica. E isso causa um escândalo naquela sociedade, né, suburbana de Chicago de 1996. Né, a própria mãe da menina, cheia de preconceitos, e a vizinhança começa a questionar a amizade da menina com o robô. Né? Começam até a questionar a moralidade dessa relação. O contexto da obra todo é de grande rejeição social dos robôs, né? Tanto que a maioria das ações vão acontecer em espaços interplanetários, né? Em outros planetas, em meteoros, enfim, né? Não na Terra. Terra há uma rejeição à presença desses robôs. E esse primeiro conto mostra aí, né, um robô que é um robô de companhia, quase uma criança, e ele tem comportamentos bastante humanizados, né? Por exemplo, o fato de ele gostar de ouvir histórias. A menina conta histórias para ele e ele também fica amuado, ele também se aborrece. Então, ele tem uma personalidade quase infantil e para aquela sociedade narrada no texto, a relação da menina com o robô é inaceitável. E aí, diante disso, a mãe da menina convence o pai da menina a darem um fim no robô. Eles entregam o robô, devolvem para a empresa, e a menina adoece, começa a definhar, desenvolve, né, uma personalidade triste, sombria. A menina definha porque perdeu o robô. E para o robô, ele era uma pessoa, ele era um amigo. Gradativamente, ao longo dos 9 capítulos, nós vamos percebendo uma espécie de evolução desses robôs, dessa inteligência artificial, das capacidades dessas máquinas pensantes e do potencial que elas têm em interagir com os humanos. Eu não vou falar, né, dos 9 robôs que aparecem, alguns já são bem conhecidos, como o Sony, mas eu gostaria de destacar um que me parece ser o clímax da obra. Eu vou abrir aqui o meu fichamento para facilitar. Esse robô que me parece ser o clímax da obra é o robô QTR-1, também conhecido como CUT. O CUT, ele é interessante porque ele é um robô que adquire consciência de que ele existe. E ele busca a memória, ele busca o entendimento da sua origem. E aí, para facilitar essa discussão, eu vou retomar aqui alguns trechos, não vou demorar muito, tá? Mas para vocês entenderem, porque se eu contar, não vai ficar tão interessante como vocês lerem as palavras do próprio Asimov. Então, na página 60, um dos humanos, né, que está conversando com o robô, diz: algo fez você, Cut, argumentou Powell. Você mesmo admite que sua memória parece ter surgido subitamente, já em completo estado de formação, há uma semana. Antes disso, apenas um vácuo. Estou dando a explicação do fato. Donovan e eu montamos você, utilizando as peças que nos foram enviadas da Terra. Cut, né, o robô, olhou para os seus dedos longos e delgados,
numa atitude de mistificação estranhamente humana, e disse: creio que deve haver explicação mais satisfatória do que essa. Parece-me improvável que vocês tenham feito a mim. O homem riu repentinamente. Bolas, por que motivo? Pode chamar de intuição. É tudo, pelo menos até o momento. Olha só que curioso. O robô tem intuição. E ele diz: todavia, pretendo raciocinar e resolver o problema. Uma cadeia de raciocínio válido só pode levar ao estabelecimento da verdade. E insistirei até chegar a ela. Vejam só, né? O robô procura os humanos para tentar entender de onde ele veio, qual é a origem. Os humanos dizem: olha, você foi montado pela gente a partir de um monte de peças que nos foram enviados da Terra, né, até essa base estelar. Mas o robô não aceita essa explicação, né? Ele acha improvável que humanos que são imperfeitos tenham criado a ele, que é uma inteligência superior. Ele diz que raciocinará e descobrirá sozinho a resposta. E aí, né, um dos técnicos, né, o Donovan, diz: bom, nesse caso, espero que você tenha condescendência de explicar-me tudo depois de raciocinar bastante. Na página 64, o robô já teve o seu período de reflexão e volta a procurar o Mike e o Donovan, né, os técnicos de robô que o criaram. Ele diz: cheguei a uma conclusão. Donovan olhou-o raivosamente, deixando de lado o resto do sanduíche. Se é alguma daquelas ideias malucas? Powell fez um gesto impaciente, exigindo silêncio. Prossiga, Kut, estamos escutando. Aí Kut disse: passei estes últimos dias em concentrada introspecção. Vejam só, concentrada introspecção, né? É uma postura, é uma atividade genuinamente humana, ou que nós atribuímos como essencialmente humana. E o robô diz estar nessa concentrada introspecção. E prossegue: os resultados foram deveras interessantes. Comecei pela única suposição que me senti autorizado a fazer. Existo porque penso. Logo, Powell soltou um gemido. Por Júpiter, um robô Descartes? E aí Donovan perguntou: quem é Descartes? Ouça, temos que ficar aqui para escutar esse maníaco metálico? Cale-se, Mike. Kut continuou imperturbável. E a questão que logo surgiu foi: qual é a causa da minha existência? Powell trincou os dentes. Está sendo um tolo. Já lhe disse que nós o fabricamos. E se não acredita, teremos o máximo prazer em desmontá-lo, acrescentou Donovan. O robô abriu as mãos fortes num gesto de desprezo. Não aceito coisa alguma por simples declaração. Qualquer hipótese deve ser confirmada pelo raciocínio, ou não tem validade alguma. E supor que vocês me fizeram contraria todos os ditames da lógica. Olhem só para vocês, disse afinal o robô. Não digo isso com espírito de desprezo, mas olhem só para vocês. O material de que são feitos é mole e flácido, desprovido de resistência e força, cuja energia depende da oxidação ineficiente produzida por material orgânico como aquilo. Apontou com ar de desaprovação para os restos do sanduíche que Donovan estava comendo. Vocês entram periodicamente em estado de coma e a menor variação da temperatura, da pressão do ar, da umidade ou da intensidade da radiação
compromete sua eficiência. São temporários. Eu, por outro lado, sou um produto acabado. Absorvo diretamente a energia elétrica e utilizo-a com eficiência de quase 100%. Sou feito de metal forte e resistente. Permaneço continuamente consciente e posso suportar com facilidade extremas alterações de ambiente. Estes são os fatos que, apoiados pela óbvia proposição de que nenhum ser é capaz de criar outro ser superior a si próprio, arrasam totalmente a sua tola hipótese. As imprecações murmuradas por Donovan tornaram-se ininteligíveis, e ele se ergueu de um pulo, com as sobrancelhas ruivas cerradas sobre o nariz. Muito bem, seu filho de um pedaço de minério de ferro. Se não fomos nós que o fabricamos, quem o fez? Kut meneou a cabeça com ar grave. Muito bem, Donovan. Essa era exatamente a questão seguinte. Evidentemente, meu criador tem de ser mais poderoso que eu. Portanto, só existe uma única possibilidade. Os dois homens ficaram estarrecidos e Kut prosseguiu. Qual é o centro de atividade aqui na estação, a quem todos nós servimos? O que absorve toda a nossa atenção? Esperou com ar de expectativa. Donovan virou-se espantado para o companheiro. Aposto que esse maluco de lata está falando no conversor de energia. É isso mesmo, Kut? Indagou Powell, sorrindo. Estou falando no mestre, foi a resposta áspera e fria. Donovan explodiu em sonora gargalhada e Powell soltou uma risadinha contida. Kut ergueu-se e seus olhos brilhantes passaram de um homem para outro. Mesmo assim, continuou. É a verdade. E não me espanto de que se recusem a acreditar nela. Tenho certeza de que vocês dois não permanecerão por muito tempo aqui. O próprio Powell disse que, no princípio, apenas homens serviam o mestre. Depois seguiram-se os robôs para o serviço de rotina. Finalmente vim eu para o trabalho de supervisão. Não há dúvida de que os fatos são reais, mas a explicação é inteiramente desprovida de lógica. Querem conhecer a verdade por trás disso tudo? Prossiga, Kut, é muito divertido. Em primeiro lugar, o mestre criou os seres humanos como o tipo mais primitivo e mais fácil de fazer. Gradativamente, substituiu-o por robôs, que foi o passo seguinte. Finalmente, criou a mim para tomar o lugar dos últimos seres humanos. De agora em diante, eu sirvo ao mestre. Fazendo um salto para a página 68, ele diz: o único Senhor é o mestre, e Ketun é o seu único profeta, declarou ele. Quê? Donovan se deu conta de que 20 pares de olhos mecânicos se fixavam nele. 20 vozes de timbre metálico repetiram solenemente. O único Senhor é o mestre, e Ketun é o seu único profeta. Olhem só que interessante, né? Ketun, o Kut, ele, ao buscar entender a sua origem, né, quem o criou, a origem da sua existência, ele chega à conclusão de que a sua criação é obra de uma deidade, e ele se torna o profeta desse Deus, o profeta desse mestre. E ele e os demais robôs são tomados de sentimento religioso, que é algo também genuinamente humano, ou pelo menos que nós atribuímos, que nós entendemos, né,
ser uma característica humana, né? O pensamento, a capacidade de contemplação, a capacidade de fé. Para mim, esse é o ponto máximo da obra do Eu, Robô. É como essa inteligência artificial se configura com características humanas e como isso foge a toda a técnica, a todo o planejamento, a toda a racionalidade dos cientistas e dos técnicos que criaram aquela criatura, né? E essas criaturas, né, o robô QTR-1 e outros robôs, não só nessa cena do livro, mas em outras, vão acabar desenvolvendo esse tipo de comportamento e de pensamento autônomo que se volta contra os seus criadores, né? Retomando aquela discussão clássica inaugurada por Mary Shelley lá do Frankenstein, né? Da inteligência que se volta contra o seu próprio criador. Bom, acho que isso é muito interessante, né? Como a literatura nos permite refletir sobre esse tipo de fabulação, sobre os artifícios e sobre como muitas vezes a gente busca cenários novos, mundos novos e acaba reproduzindo também as velhas crenças, né? Aquela discussão que o Davis colocava no começo do simulacro, né? O robô poderia, inclusive, ter ido além. Ele poderia ter criado uma cosmologia diferente. Ele poderia ter desenvolvido uma outra narrativa cosmogônica. Mas ele retoma, né, essa narrativa judaico-cristã, ou pelo menos monoteísta, não só judaico-cristã, mas monoteísta, né? Na verdade, aquela frase que ele diz, né, há um Senhor, o Mestre, e um só profeta eu, é o que o profeta Mohammed, né, o Maomé, vai falar quando ele cria o islamismo lá, né, por volta de 612, né, no contexto lá da unificação do Império Árabe. Então, assim, a literatura está mostrando ali, está simulando ali aquilo que a realidade já vem fazendo há muito tempo, né? Mas, antes de passar a palavra para vocês, para a professora Letícia também, que está aqui conosco e que já vai partilhar a experiência de leitura dela, eu gostaria de retomar, agora de maneira mais breve, tá? Não vou fazer a leitura extensa, outras duas partes do Eu, Robô, do Asimov, que é que é o texto, o capítulo. Eu falo conto porque eles foram originalmente escritos como contos, tá? Mas é o que trata do robô que vai ser político. A política, nós sabemos, ela é um espaço do humano, né? Da gestão da coisa pública, dos interesses coletivos. E a política, ela deve ser feita por humanos a partir de uma perspectiva ética. Mas nós sabemos que humanos na política têm cometido uma série, né, de erros, de desvios, de desmandos, de corrupção, de ações que prejudicam essa coletividade. E Asimov traz para a gente um dos relatos de um prefeito que era um procurador, né, com uma excelente formação jurídica, né, e ele vai ser prefeito e há uma grande dúvida sobre se ele é humano ou é robô. Ele tanto pode ser um humano muito nobre, muito perfeito, muito íntegro, como ele também pode ser um robô. E aí há uma querela, e ele vai concorrer às eleições, e tem o adversário político dele acusando ele de ser robô, e aí se ele é robô, ele não pode ser candidato, mas eles não conseguem provar que de fato ele seja um robô. Depois a gente descobre que ele era sim um robô, né? Mas durante a trama a gente não percebe isso, né? Ele tanto pode ser um robô como pode ser um humano
né, muito bom político, muito decente, muito bem preparado. E aí o Asimov, o eu lírico, né, na verdade, o narrador traz a seguinte reflexão. Se fosse criado um robô capaz de ocupar um alto cargo público, creio que seria o melhor administrador possível. Pelas leis da robótica, seria incapaz de causar mal a seres humanos, de praticar atos de tirania, de corrupção, de estupidez ou de preconceitos. E depois de servir durante um intervalo decente, sumiria, muito embora fosse imortal, porque seria impossível para ele magoar os seres humanos com o conhecimento de que foram governados por um robô. Seria o ideal. Vejam então que aqui nós nos deparamos com uma utopia política, né, de uma sociedade perfeita, governada, né, a partir de princípios altamente eficientes. Né? E aí nós vemos mais uma vez a literatura fabulando os nossos sonhos. Né? Quem dera tivéssemos esse governante perfeito, né, incapaz de injustiças, incapaz de preconceito, extremamente racional, capaz de promover o bem. Bom, na nossa vida real, isso não é possível. Mas na literatura, em Eu, Robô, do Asimov, isso foi possível. Esse robô se tornou prefeito, governou muito bem, fez a felicidade dos homens e se tornou governador da Terra. E no ano de 2444, o planeta Terra está inteiramente governado por máquinas. E está muito melhor do que quando era governado por pessoas, por seres humanos. Não há mais guerra, não há mais fome, há equilíbrio de produção, né, há igualdade econômica, há trabalho para todos. Nós temos, então, um robô que governa a Terra e que governa, na verdade, uma coligação internacional. Alguém colocou aqui, né, que o Asimov é o maior influenciador das obras de ficção científica no cinema. Sim, ao longo do século XX, do século XXI, exatamente. E então nós terminamos a obra de Eu, Robô com um mundo perfeito, governado por máquinas, mas que começa a ter pequenas instabilidades. Não porque as máquinas estejam errando, mas porque os dados inseridos pelos humanos não estão sendo assim tão confiáveis. Não há nenhuma falha grave, não há nenhuma instabilidade grave, não há perigo de guerra, não há perigo de fome, né? Há um controle e um estado de bem-estar social produzido pelos robôs, mas ainda assim a obra termina com uma incerteza e termina com um protesto de uma sociedade, que é a Sociedade em Defesa da Humanidade, que reclama esse estado de perfeição. Reclama que, olha, está tudo muito bem, muito perfeito, mas nós perdemos a nossa liberdade de criação, nós perdemos a nossa liberdade, né, de fazer as coisas e, inclusive, a nossa própria liberdade de errar e de aprender com os nossos próprios erros. Então, eu indico, né, a leitura de Eu, Robô, do Isaac Asimov. Acho que é uma obra basilar, interessantíssima, e não só ela, né, há muitas outras. Eu gosto muito também de H.G. Wells. Eu fico pensando aqui no Homem Invisível, aquilo que o Davis falou no começo, né, de que se existe o pensamento sem um corpo humano, e no Homem Invisível, do H.G. Wells, a gente vai ver isso, né? Não há o corpo, mas há o pensamento, há a razão, há o desejo, e aquilo é uma aventura maravilhosa. Também fico pensando em Guerra dos Mundos, também fico pensando em Frankenstein, que também é um clássico. Enfim, são milhares de opções, e acho que a literatura permanece
um campo muito fértil para a gente pensar aquilo que nós gostaríamos, né, as nossas utopias, os nossos sonhos, mas pensar também aquilo que temos e como nós representamos isso que nós temos. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa obra com vocês, sigo à disposição, e acho que a professora Letícia teve problema de instabilidade na internet, caiu, mas daqui a pouco ela deve estar de volta. Então, eu passo a palavra para o Davis e também deixo vocês muito à vontade para relatarem aí no chat as suas experiências de leitura. Está me ouvindo, Xênia? O pessoal está ouvindo aí? Tá. Sobre o trecho que a Xênia leu, do robô descrevendo aí as negatividades do humano, né, ali. Interessante como aquele raciocínio é o raciocínio de Descartes mesmo, né? Mas é aí que a gente estava tocando nesse ponto, né? A inteligência artificial é justamente aquilo que o Descartes recortou, né? Se reforçou com o positivismo. O que significa ser, por exemplo, positivista, né? É abandonar todo esse outro lado, né? Aí da falha humana, né? Pensar na objetividade, né? Como se pudesse atingir veja como isso leva ao matemático, ao pensamento matemático em diferença do físico, né? Fisicamente, uma distância e um espaço percorrido, ele tem que enfrentar um ambiente. Matematicamente, não, é só na virtualidade, não é isso? A distância é abstrata. Então, é sem o ambiente, é sem o enfrentamento dos corpos, né? O Lyotard, que é nesse livro aqui, ó, François Lyotard, O Inumano, né? Justamente aqui que ele nos diz isso aqui, ó. A sobrevivência da organização pensante exige modificações para com este meio, para aquilo a que chamamos corpo humano se possa perpetuar. Ó. Isto é igualmente verdade para o funcionamento meta, por excelência, que é o pensamento filosófico. Agora, a questão que discute com o robô é aqui. Ó. Para pensar, é preciso, pelo menos, respirar, comer, etc. Será sempre necessário ganhar a vida. O corpo pode ser considerado como o hardware do complexo dispositivo técnico que é o pensamento. Sem o seu bom funcionamento, as vossas operações extremamente complexas, as meta-regulações de potência 3 ou 4, as desregulações controladas, que você tanto aprecia, são impossíveis. Então, assim, ele postula aqui essa imanência do corpo, né? Toda vez que abstraímos, nós recortamos uma parte essencial do pensamento humano, né? Então, não pensamento, né? Só desgarrado, mas o que é pensamento humano? A Xênia, quando citou o robô na política, é interessante, até onde, por exemplo, os algoritmos de redes sociais não são robôs na política, né? Em alguns pontos, em microescalas, né? Diferente desse aí. Mas, de qualquer modo, aí tem que se imaginar, como a literatura faz, um robô que tenha potencializado o quê? A potência de superprocessamento, mas mantendo ainda a raiz em alguma coisa humana. Aí nós teríamos uma coisa que seria fora de todo o limite humano, né? Mas se olharmos aí pela evolução da inteligência artificial em si, quando ela chegar no seu ápice, ela vai estar retomando o que seria o ser humano lá no início do antropoceno, né? Ou seja, como a Xênia falou, o robô sabe? É uma pergunta interessante. Quer dizer, ele processa, mas ele sabe, e ainda tem a segunda evolução. E quando ele vai saber que sabe? Né? Ou seja,
olha a distância que nós já estamos do constatado sapiens sapiens, né? Então, assim, são questionamentos que estarão aí, não vão parar de estar, né? A literatura vai contribuir o tempo todo com colocar esses problemas em movimento e gerar para nós, discutir com a gente amplamente. Mas eu acho que o maior risco não é nem exatamente assim, o maior fascínio, medo, porque eu acho que nessas literaturas isso é indissociável, né? Se há fascínio, há sempre o medo, porque o fascínio só existe aonde aquilo está superando seu próprio limite, por isso fascina. Aquilo que está dentro do previsível não fascina. Então, o maior medo nesse fascínio não é só o robô atingir algo parecido com o que o ser humano atinge. É o robô ou a inteligência artificial. Mas também que o ser humano passe a pensar como a inteligência artificial. O invertido é discutido, por exemplo, nesse aqui, né? Por exemplo, o Admirável Mundo Novo, o Huxley, ele não tem a máquina como centro. As máquinas são acessórias. Se você observar, assim, não há um robô que se rebele, né? Mas, em compensação, o que o Admirável Mundo Novo nos põe é o ser humano pensando como uma máquina, né? Objetivamente. Ele discute justamente com o positivismo ali. Se a gente... ou seja, uma sociedade ideal, aquela, Xene, que se prevê ali, né? Tudo equilibrado, sem mais violência, que as pessoas vieram a reclamar, uma pergunta essa. O homem é falho, mas o que se chama de falha, né? É por isso que na hora que alguém programa algo, ele vai programar pensando no que ele imagina que seja falha. Então, a questão é a decisão inicial, né? Não é nem aonde vai tomar depois. Quer dizer, o algoritmo, ele é o ponto inicial. Nesse mundo de inteligência artificial, Deus seria um grande algoritmo universal capaz de se desdobrar em todo o universo. Né? Sob que lei, sob que ordem, sob que direção, né? Então, isso tudo atravessa esses questionamentos aí das literaturas que tocam a isso. Mas essa é a questão, né? Alguém programa um mundo ideal, né? Mas aí ele tem que ter uma visão de mundo ideal para poder lançar essa semente nessa intencionalidade que vai se desdobrar depois por si só. Eu acho que é por aí. Eu acho que é todas essas perturbações e esses questionamentos que atravessam essas narrativas e atingem aí um leitor esperado, né? Um leitor implícito, que somos nós, justamente, quando assistimos e discutimos tudo isso. Por exemplo, se você... não podemos deixar de tocar aqui rapidamente as narrativas de Black Mirror, né? Assim, só para perceber como mais um exemplo mais próximo do momento, como de fato toda a inteligência artificial ela é plantada por alguém, né? E sob as concepções dele, né? Por mais que ela vai pensar por si só depois, mas a partir de que matriz, né? Ela tem uma matriz inicial, e essa é a questão. Nós, como seres humanos, estamos sempre escapando de matrizes iniciais e criando outras. Mas aquela lá, ela vai poder, né? E aí tem a sensibilidade. Mas aí, Xene, a gente pode abrir aí para considerações do pessoal, né? Eles podem falar, assim, no microfone? O público aí tem essa possibilidade ou só no chat, por escrito? Só no chat. Então, vamos... Xene, abre aí para o pessoal. Vamos ver o que sai aí. Isso, pessoal. Registrem no chat as suas experiências de leitura. Ou perguntas ou questões, né? Que se queiram. Leonardo colocou: a experiência foi assustadora. As duas IA passaram a reproduzir discursos de ódio fascistas.
A Microsoft tirou a IA do ar. Continua. Já a Amistel fez uma campanha para que os torcedores ensinassem a sua IA, que era um torcedor a ser um melhor torcedor. Sim, de fato, né? Há essas experiências bastante preocupantes e que nos levam a pensar, né, os limites da ética, né? Ou como algumas ações parecem fugir a qualquer limite ético, Leonardo. E esse ponto aí talvez o mais complexo, né? Como programar uma ética? Como programar a ética? Né? E aí é que está o lance. Porque que a inteligência artificial é um recorte, né? Ela é um raciocínio, atingir um objetivo, mas a ética, como é que você programa o raciocínio ético? Se ele precisa de um contexto específico para que ele entre em ação, né? E aí seria como programar, então, todos os contextos específicos, né? Teria que ter uma onisciência, né? Mesmo, ou seja, uma limitação do ser humano que programa ainda desde o início. Né? Mas é isso mesmo, esse problema ético é complicado. E aí nós vamos olhar, perceber que, de fato, essas inteligências artificiais são soldados ainda, né? Elas são soldados de alguma mente que sai da tela, né? Para ficar objetivado nessas, seja nesses robôs, seja nesses um aplicativo, seja lá o que for, mas dá esse tom de impessoalidade, né? Esse tom de impessoalidade de algo que caminha por si só, mas que não deixa de ser um carro que pode ser lançado desgovernado, né, por alguém, mas alguém que teve que lançar isso. Como programar essa ética? Né? Ela é programável? Né? Alguém poderia tentar arriscar aí alguém da área específica aí? É possível que desses 50 não tenha um bocado aí, né? Eu entro. Ah, o Caio aí, eu sabia, eu estava provocando ele, por isso que eu... Eu acho que aí, a gente vai ficar muito longe dessa questão de ética e inteligência artificial, de verdade. Tô gostando muito assim da discussão, tô acompanhando tanto aqui quanto a outra sala, né? Mas uma das questões que a gente vê que envolve a própria robótica e inteligência artificial, quando a gente lê o livro do Asimov, é que as próprias regras que ele estabelece, por exemplo, quando a gente fala assim, não, nenhum robô ele pode, através do uso da inteligência artificial, pode machucar um humano. E daí a gente vem para o lado militar e o que as pesquisas militares elas estão fazendo? Drones voadores que, através de reconhecimento facial, vai localizar o seu alvo e vai matar ele. Então, como que a gente vai definir e programar a ética, sendo que as éticas são muito divergentes de acordo com cada raciocínio, né? Que daí a gente volta para aquela questão, aonde que está a ética e o que vai ser ética, né? Para a gente poder programar. Então, a gente acaba que isso vai ser um paradoxo que vai ser, infelizmente, a gente não vai conseguir nunca chegar nesse nível. Pelo menos na minha visão, né? Atualmente falando. O que você acha, Davis? Eu acho que é mais fácil a gente acabar pensando como a inteligência artificial do que ela começar a pensar como a gente. Ou seja, haver um pequeno retroceder, né? Talvez porque na história disso tudo a gente tenha medo desse outro lado ingovernável, né? Mas que é a essencialidade humana. Esse lado animal mesmo, né? Na realidade, a inteligência artificial é um modo de separar o lado do pensamento do lado animal nosso. É o grande abominável, né? Esse lado que nos liga à natureza, ao ambiente, à própria terra,
enquanto que o abstrato é aquilo desligado do corpo, né? Fora dessa animalidade, fora disso tudo. E é perigoso você colocar uma coisa para raciocinar. Por exemplo, nós que somos também corpo, uma coisa que possa pensar, uma coisa que não tem corpo, pensar por quem tem corpo, né? É problemático, ela não vai levar em consideração, né? Você quer ver uma coisa legal e bem interessante? Eu não sei a galera aqui, qual que é mais ou menos a idade da galera, mas vamos ver aqui que há uns 3, 4 anos atrás, a Microsoft ela foi fazer um treinamento da inteligência artificial que ela estava programando. E esse treinamento, como que é, pessoal? Tipo, é um chatbot, né? Um robô de chat, onde a gente vai conversando com ele e ele vai aprendendo a conversar com o ser humano. O que aconteceu? Quando ele colocou online, em menos de um dia, o robô ele era racista e nazista. Ele aprendeu apenas palavra de ódio. E aí a Microsoft teve que tirar ela, né? Então, você imagina, tipo, por mais legal que seja a programação da inteligência artificial, a gente se volta no meio aonde que, quando a gente, dependendo do meio que a gente colocar ela para ser treinada, a inteligência artificial ela vai ser treinada de uma maneira obscura, que vai ferir todos os princípios daquilo que a gente estava falando de programação de robô e todas as regras que seriam tidas aí. Para quem não conhece, a gente está colocando aqui em tela as 3 principais regras do Asimov. Tá? Quer falar um pouquinho, Shane? Não, essas 3 regras, elas são referências clássicas, né, em várias obras de ficção científica. São as regras da robótica de Asimov, vão aparecer em Exterminador do Futuro, vão aparecer em várias outras obras, né, tanto de literatura quanto de cinema, né? Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A regra 2 um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Essas regras aqui, dentro de uma robótica ficcional, né, seriam aí o guia de conduta ético, né, dos autômatos. Mas é importante deixar muito claro que isso é uma deontologia ficcional, tá? Na prática, nós não temos nenhuma garantia de que os robôs vão seguir isso, né? Deixa e de aí, que Caio, nós deixa ela aí. Seguros e protegidos. Desculpa, Davis, pode falar, Chinei, depois que tu terminar, era só para ele não tirar da tela por enquanto. Não, era só isso mesmo. Olha só. A gente não tem nenhuma garantia de que essas inteligências nos favorecerão, né? O Caio mesmo deu um exemplo aí, né, de uma aprendizagem de máquina que aprendeu comportamentos racistas, né? E esse tipo de coisa se torna cada vez mais problemática na nossa sociedade, né? Pelo próprio nome, inteligência artificial, eu até acho que a área da educação e a filosofia da educação devia se meter mais nesse campo. Ela teria muito a contribuir em alguns aspectos. Observemos aí, ó, esses 3 pontos, eles seriam um algoritmo ótimo para nós, né? Eles permitem, entre o primeiro e o terceiro, que as máquinas jamais nos maltratariam. Tá? Mas olha só, o robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, que trabalho ia dar, hein, Caio, para programar, seria omissão, né? Por exemplo. Quer dizer, uma palavra rápida lançada para nós aí, mas é um conceito problemático, né? Porque a omissão leva a infinitas ações dentro de determinados contextos. Quando é que você omite, né? Por exemplo, ou por omissão,
permitir que o ser humano sofra algum mal. Então aí ia ter que mediar o conflito entre os próprios seres humanos, sem maltratar ninguém ao mesmo tempo em que, né, e tal. E ainda tem o limite, a autodefesa. Um robô deve se proteger, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Então vejam bem, né? E ele é aquele que fica por último plano, né? Ele vai se proteger, mas em último caso, né? A terceira lei não é neutralizada em algum momento, né? Se ele precisar, né? Ver como é que é difícil, né? Quem programa, quem vai programar. Se isso fosse leis para um algoritmo, né? E aí a gente tem uma questão de evolução genética. A gente tem uma área, sabe, o Davis, na inteligência artificial, que a gente chama de algoritmo genético. E a gente vai tendo a evolução caracterizada do algoritmo propriamente dito. Então você imagina o seguinte, ele está em terceiro plano aí, que ele vai sempre se proteger em último caso. Mas imagina que ele está se reprogramando e ressignificando e evoluindo. Então daqui a pouco essa terceira lei já passa para a segunda e daqui a pouco ela está em primeira. É aquele conflito do Eu, Robô do Will Smith, né? Lembra? Eu acho que o auge seria um ciborgue, né? Um ciborgue daquele nível em que o cérebro consiga se conectar sendo máquina, mas ainda vai ser corpo, e aí sim, seria um ponto, né, bem extremo, dizer assim. Mas a máquina só, enquanto processamento e níquel, né, ou seja, aquele materialzinho que o pessoal briga muito pelas jazidas aí da informática, todo esse sistema de ligações aí, de tramas neurais, mas que não são neurônios, né, por si só vão ser sempre, né, vai ter sempre esse caminho aí. Se ele fizer mal, é sempre alguém que está fazendo, né? É uma extensão, né? Uma faca na mão da gente, só que bem mais complexo, né? Bem mais complexo, né? Eu acho que o princípio da inteligência artificial é porque quando a gente pensa no futuro, né, a gente sempre pensa em tudo automatizado sem a gente ter que pensar em nada, né? Tipo assim, as coisas vão acontecendo de maneira mais natural possível e tudo vai acontecendo meio que automatizado e vai acontecendo e tal. Só que eu acho que o fator mais legal que a gente pensa da inteligência artificial é que ela não vai ser tão capaz de substituir o nosso lado humano, pelo menos numa perspectiva aí dos próximos 50 anos. E toda essa discussão que a gente está fazendo, essa capacidade de síntese, essa capacidade de pensamento e abstração e o calor humano, né, é que a gente não consegue dar para a inteligência artificial, mesmo tendo áreas, por exemplo, que hoje a gente está estudando sobre extração de emoções através de fala. Só que são coisas assim muito complicadas. Você tocou num ponto aí que naquele documentário Dilema das Redes, o cara sintetiza lá numa frase assim: a geração que entrou nisso, né, já sente um estranhamento, mas quem vai questionar para sair se ele aqueles que já nascem imersos, né, porque ele não sabe que está dentro, né? E essa é a questão, né? Essa questão de simulação, inteligência artificial, pode-se chegar, talvez, nesse ponto, né, da gente se viciar, né, pelas próprias simulações, né? E deixar e gostar das surpresas que elas possam causar nos seus limites aí, e aí de repente criar. Mas e essa questão de sempre parecer com a gente, né, é muito de desconfiar, né? Ela está sempre parecendo com a gente em algum ponto, seja querendo, por exemplo, nessas narrativas todas e até em aspectos reais. Por exemplo, o Facebook é um grande tribunal de júri, né? Por que essa mãozinha
essa coisa tão atual e tão nova, é a mesma mãozinha do imperador, né, que diz para baixo mata ou para cima pode, né? A gente está com sete curtidas agora, inclusive. Então, por exemplo, o imperador não quer que a gente morra por enquanto. Né? Então, assim, é sempre um grande tribunal, né? Sempre um grande centro de julgamento em alguns casos. Noutros, são operacionalizações para atingir objetivos e assim vai. Mas é sempre parecido com a gente. No ponto de a gente sempre criar. Alguns robôs poderiam ter o formato de uma mesa, fariam a mesma coisa. Mas tem que ser com a carinha da gente, né? Tem que ser com o corpinho, tem que ser com parecendo... Porque a gente é essa coisa da autoimagem ainda, né? Os robôs então, assim, humanoides, né? Quer entender bem o mundo digital e da inteligência artificial, é só entender um pouco a gente de novo, né? Você vai ver que Chartier, na obra, diz assim, dos suportes textuais, ele fala, o título é Do Leitor ao Navegador, né? Como é que o mais evoluído retorna lá para uma coisa que é o navegador, né? Então parece que a gente fica circulando em algo mais da gente mesmo, né? Então, assim, é como se fosse uma exploração que, em vez de rumo às estrelas, vai rumo para dentro, né? Invertida, é um espaço cibernético sideral, né? E, assim, exploração de nós mesmos, de algum modo. Eu acho que a principal fala que tu começou é a melhor de todas. Se quer entender inteligência artificial, a gente tem que entender um pouco de nós mesmos. A gente tem que voltar a estudar, gente, e voltar a se estudar. Porque o que acontece? Bom dia, tudo bem? Porque o que acontece? Muitas das coisas da inteligência artificial nada mais é do que limitações do que a gente mesmo consegue fazer. É uma extensão daquele pensamento que a gente estaria fazendo, só que de forma mais otimizada. Então, questões de moral e ética, quando a gente vai pensar sobre emoção, caracterização, esses dias mesmo, eu estava conversando com os meus alunos, né? Aqui, por exemplo, a língua portuguesa, ela é muito diferente da língua inglesa em alguns pontos. Como é que a gente vai fazer uma análise de emoção através de inteligência artificial, através de uma frase assim: poxa, mataram o português. O que a inteligência artificial vai entender disso? O que um robozinho vai estar entendendo dessa palavra? Ele vai fazer igual aqueles telefones que ligam, os telefones que ligam pra gente. Desculpe, eu não entendi o que você quer dizer. Daí você imagina, a gente programa um robô de inteligência artificial para a polícia militar, onde a gente vai estar assim, procurando nas redes sociais palavras-chave aonde vai estar indicando crimes. E aí uma pessoa pega e fala assim: poxa, mataram o português. Aí aparece 10 carros de polícia na esquina da casa da pessoa que postou aquilo. E daí, que português que mataram? Daí, não, foi que a pessoa falou uma palavra bem ali, cara, que não tinha nada a ver. O Caio tem língua presa e às vezes quando ele vai falar, ele se enrola todo e mata o português todo. E aí? Você que dá aula como de que a gente vai dar inteligência para essas situações? Eu mesmo, enquanto programador, fico pensando nessa situação toda. Então, porque aí essa questão, né? Além da inteligência artificial ou natural, já que tem artificial, tem essa oposição. Você tem as linguagens também, a natural, a artificial, né? Claro. Vai passar pelo mesmo ponto complexo. Quando eu falei que a educação, de algum modo, poderia interferir mais na reflexão disso e acompanhar, porque você tem esse lance da machine learning, né? Você falou lá que a inteligência aprendeu... A inteligência artificial lá do... Quem foi lá aprendeu a ser nazista, né? Aprendeu a ser fascista e tal. Racista. Aí vem esse conceito. O que é esse aprender, né? Porque o que se considera como aprender lá? Porque a questão é essa. O ser humano aprende qualitativamente, né?
E dá a entender, às vezes, que o aprender da inteligência artificial é um aprender apenas quantitativo, né? Ele aprende uma quantidade de termos em determinado contexto, e aí ele começa a fazer associações, ou seja, ele é estatístico, mas aí ele não tem o raciocínio qualitativo, né, que vai dimensionar, por exemplo, intensidades, peso disso em negatividade, né? Ou seja, a sensibilidade que faz parte do nosso pensamento não está aí, né? Ele vai ser sempre quantitativo, matemático quantitativo. Igual você falou a palavra, vamos pegar um palavrão aqui, mais rápido, esse que todo mundo fala, então já perdeu o efeito. Tipo foda, né? Você diz, na intenção boa, né, num contexto em que o goleiro pegou todas as bolas, né? Pô, esse goleiro é foda, né? E aí tem um que pegou todos os gols, o cara, pô, esse goleiro é foda. Então veja bem, você tem toda uma situação diferencial, mas agora para mim falar essa palavra, por que foi desconfortável? Por que eu pus um palavrão? Por que é desconfortável pôr um palavrão em público? Porque existe uma força intensiva, social, humana, em torno de expressões e coisas que geram mal-estar. Você programa uma máquina para ter mal-estar com determinada palavra, né? Assassinato do português, por exemplo, para diferenciar todos os contextos possíveis, né? Quer dizer, então esse aprender não é um aprender real ainda, né? A máquina não aprende, ela faz né? Ela cria uma quantidade estatística e associa pontos até se aproximar, né? Ela fica como uma impressora, riscando ao redor até criar um desenho de pontos, né? Mas é complicado isso aí, isso tudo não se ensina, né? Mas no nosso aprendizado, sim, na educação. Então essa é a diferença entre, por exemplo, a máquina, ela aprende, mas ela é mal educada ainda, né? Nesse olhar mais amplo. Eu sempre falo para os alunos, quando a gente está programando, que a máquina é burra. Não existe nada mais burro do que o computador. Porque o computador ele só executa exatamente aquilo que tu fala. Então a inteligência artificial ela também só vai aprender exatamente daquela forma que tu fala. E o aprendizado dela é estatístico. Entendeu? O que você acha, Shane, dessa discussão toda? Então, eu vejo esse cenário que nós estamos vivendo e o que eu imagino que será nos próximos anos, nas próximas décadas, como um cenário bastante inquietante, bastante assustador, né? O Davis ele coloca umas ponderações muito interessantes que ainda centraliza o humano, né? Ainda é uma perspectiva antropocêntrica, né? Do homem, né? Do ser humano como o sujeito cognoscente central, né, da inteligência como atributo genuinamente humano. Mas eu vislumbro que cada vez mais essas máquinas vão desenvolver aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Vai chegar num ponto em que elas vão seguir por conta própria e vão fazer aí conexões e desenvolver pensamentos mais complexos que não só simulam a inteligência humana, mas que vão além da nossa própria inteligência. Eu imagino aí um cenário bastante assustador aí e que talvez não seja só ficção, tá? Talvez a gente tenha algumas surpresas aí nos próximos anos. Seja para o bem, né? Eu acho que vão ter coisas positivas nesse contexto. Eu acho que a inteligência artificial, né, enquanto artefato, enquanto extensão da capacidade humana, ela pode trazer muitos benefícios, né? Ela pode nos ajudar em diversas questões, né? Seja na pesquisa de medicamentos, seja em diagnósticos de doenças. Mas eu também acho que há um cenário muito apocalíptico e muito perigoso que precisa ser rigorosamente pensado, planejado do ponto de vista ético e político, que é isso que o Leonardo estava colocando agora há pouco no chat, né, sobre também esse
racismo algoritmo e como cada vez mais essa inteligência artificial vem sido aplicada na política para manipular, né, decisões eleitorais, e vem sido aplicado também para reforçar, né, os preconceitos socialmente arraigados. Então, assim, eu acho que é um cenário extremamente interessante esse que a gente vive. Acho que nas próximas 2, 3 décadas, né, muito mais descobertas, muito mais avanços na tecnologia vão se apresentar, né, na nossa vida, e isso vai ter impactos tanto positivos quanto negativos. E o que eu considero imprescindível é a necessidade de se colocar as preocupações éticas no centro dessas discussões, né? Que a gente já viu desde a... Desculpa, pode falar, senão eu falo demais. Não, que é isso. É porque eu vou aproveitar a fala do Esdras aí, ele tocou no jogo, né? Ele falou no jogo aí tá aí como Cyberpunk aí, que então, a questão, o jogo ele é uma narrativa, né? Então achei interessante que dá pra gente fazer um paralelo rápido aqui, na questão da literatura. Eu acompanho algumas coisas nesse sentido, né? Tem um filho que joga, essas coisas a gente fica sempre de olho ali. Mas eu percebi uma tendência nesses jogos aí. Por exemplo, eu vejo o menino discutindo ali, não, tá com hack, né? Tá com hack aí, tá quebrando as leis da... Até no jogo, tem uma tendência humana a influenciar, estão dando jeito de quebrar a narrativa fixa do jogo. Né? Você não pode atravessar paredes do jogo, nem entrar em portas que ele não permita. Mas já estão criando mecanismos, né, de burlar, né, os próprios sistemas fixos ali do jogo, narrativo. Ou seja, a gente mostra que isso demonstra que a gente é um ponto inquieto do ser humano ali, mesmo onde é um contra-algoritmo isso, né? Mesmo onde você deveria descansar com a fixidez e as regras, você está ali aproveitando e pondo uma coisa de humano lá dentro onde está no inumano ali, né? Começando a quebrar, a fazer esses jogos de... E até gente que eles investem nisso, né? Para conseguir eles chamam de hackzinho, tem todo um pagamento, o cara consegue um mecanismo lá que começa isso para quebrar, ou seja, brincar de quebrar aquela realidade, abrir um... eu não... Assim não vale, porque assim, o cara tem um pequeno ali, naquele momento ele é um pequeno... Tem um comando de Deus, tem uma chave que ele pode fazer coisas que o outro ali não pode, né? Torna um sobrenatural dentro do artifício, né? E tem duas coisas aí, Davis, que é bem interessante da gente visualizar, viu? Nessa questão de jogos, né? Que eu jogo, acho que já tem um tempo já que eu jogo. Antigamente, né? Em vários jogos, na verdade, a gente tinha palavras-chave para a gente receber coisas que não eram naturais do jogo. Então, você pegava lá Age of Empires, a gente tinha algumas palavrinhas-chave que aí, quando a gente colocava, a gente recebia mais dinheiro, mais comida, tal. Mas isso era dentro da narrativa do jogo. O jogo meio que colocava aquilo dali para dar um outro dinamismo alternativo. Então isso não era considerado como um hack. Só que se a gente pegar hoje, por exemplo, Among Us, que é um joguinho que o pessoal está jogando bastante, inclusive eu, né? Que é dos tripulantes que tem um impostor dentro dele e que tem um tempo pro impostor matar os tripulantezinhos. Aí tem os hackzinhos, tem os hackers, né, que entra bem ali, desse aí, né? Que eu tô falando mesmo, que eu peguei as conversas aqui. Eu fico muito chateado quando tem um hack na Among Us, né? Então, o que acontece? O que é o hack bem ali? O hack é um antiético que está entrando e quebra toda a regra do jogo, e o mais legal, todo mundo fica incomodado com ele. Ninguém gosta. Então você percebe que a moral ela está estipulada dentro do jogo, que está todo mundo querendo seguir aquele mesmo rito. E aí alguém vai lá e modifica um algoritmo, modifica uma atividade, para que você burle aquela regra, e a pessoa mesmo que está jogando já não aceita que a outra pessoa utilize essa quebra de regra. Isso acontecia quando eu jogava
Quando eu de jogava Mu denúncia, né? Online, Lineage, Grand Chase, sempre teve isso, sabe? Então, isso é muito interessante, porque a gente sempre tem esse lado humano, que nem você falou, para querer burlar, só que também a gente tem sempre o convívio social, onde a maioria não quer que fique burlando. O que você acha, Shane, dessa evolução histórica, sociológica que vai para dentro da computação, querendo ou não querendo, né? É isso mesmo. Pessoal, alguém mais deseja acrescentar no chat alguma outra experiência de leitura? Acho que porque senão a gente pode encerrar, né? A galera animou aqui com a Among Us aqui, já foi colocando experiências aqui, ó. Emanuele falando assim, eu de impostora e ele me matou, cara. Não entendi nada. Pois é. Você vê do jeito que é importante a gente discutir a questão de ética a evolução da ética dentro dos jogos. Alguém tinha postado anteriormente sobre, né, os robôs, especialmente o Marvin, né, lá do Guia do Mochileiro das Galáxias. Acho que também é uma referência muito legal de inteligência artificial, né, registrado na literatura. Acho que vale muito a pena ler. Eu li Guia do Mochileiro das Galáxias na minha adolescência, é algo que me acompanhou a adolescência e foi muito bom. Alguém citou também Neuromancer, que é outro clássico, né? Fundamental para a gente pensar esse nosso tempo. E há várias opções. A Eduarda está entrando agora. Poxa, Eduarda, que pena, mas a gente repete um outro dia, tá? E aí acrescenta outras obras. E eu gostaria de finalizar agradecendo a participação de todos e todas, e indicando o Isaac Asimov, tá? Eu acho que o Isaac Asimov é um escritor interessantíssimo, seja do ponto de vista da ficção científica, sobretudo, seja do ponto de vista da divulgação científica, ele enquanto cientista que foi, e acho que ele merece ser mais bem conhecido e a gente tem muito que aprender com ele. Então, recomendo a leitura e agradeço a participação de todos vocês. Foi muito bom, acho que foi um momento fértil de reflexão sobre a inteligência artificial aí nas trilhas da ficção científica. E passo agora, então, a palavra para o professor Davis. Ah, sim. E para quem chegou agora, vocês podem depois assistir pelo nosso canal no YouTube e tal, também no Facebook. Vai ficar gravado. E obrigada pela presença de todos, tá bom? Davis, fique à vontade. Eu vou fazer minha parte na despedida também. Trazer um pouco na minha conclusão. E dizer que aqui a gente não é especialista em inteligência artificial, né? A gente está aqui trabalhando com uma literatura, de algum modo, recolhe isso, né? E discute, né? E, de fato, é nesse ponto. Primeiro é o ponto de vista representacional que a literatura pode ter, né? Ela está ali recolhendo nossos comportamentos, né? Então, nossas sensibilidades em cada época, cada momento, e discutindo elas no seu mundo ficcional. E aí é onde eu queria traçar esse paralelo, né? A palavra virtual não é um termo tão novo como se imagina devido à questão digital, né? A gente sabe que ela é mencionada talvez pelo menos no século XVIII, ela já era bem falada, né, o termo virtual, e algum sinônimo parecido já se tem ainda desde pensamentos gregos. Mas o que significa esse plano virtual, né? Então, a literatura, a ficção é virtual, não é isso?
quando nós temos na língua, o que nós chamamos de subjuntivo, né? Aquele modo subjuntivo do verbo, seria, eu faria, onde é que está esse eu seria? Onde é que está o que eu faria? Se não está no passado, nem no presente e nem no futuro para acontecer, ele está onde poderia ser, né? Ou seja, é o espaço da virtualidade que nós já temos, né? O digital veio concretizar isso, né? Veio concretizar o virtual num outro meio, né? Num outro suporte, que é o campo digital, né? Então, assim, mas a semelhança da literatura, os jogos, né? Eu digo aí para os meninos que estão acompanhando e tal, e tudo isso. Os jogos, os personagens que se criam, as narrativas, as leis daquele mundo, mesmo virtuais, vão ser sempre um reflexo nosso, mas não completamente reflexo, né? O mundo virtual pode apresentar coisas, ele não só representa. Ele representa tudo que a gente já está no meio, mas ele pode apresentar ideias, por exemplo, o tanto de ideia que os robôs do Asimov nos apresentam, né? Assim, o tanto de realidades possíveis, o tanto de saídas, né? Então, assim, os jogos também têm esse potencial, né? Tudo que tem um plano virtual para pôr a realidade em movimento, né? Vai estar discutindo ali como cada personagem que existe em todo lugar é o ser humano que seria, o ser humano que não seria, né? Então, assim, eu queria lembrar esse ponto, né? Dessa importância da virtualidade, né? Para o pensamento, para as discussões, para antecipar, né? o que nunca existiu, o que poderia existir, né? O que pode existir, inclusive. Então, assim, virtualidade é para isso. Eu acho que nesse ponto a inteligência artificial e o mundo virtual é um dos pontos positivos. Ele tem muito a contribuir para a gente, né? A capacidade de antecipar coisas, isso aí é um ponto muito forte disso tudo. Mas ok, eu deixo a Xênia fazer o desfecho, então, para nós. Pessoal, obrigada pela presença, foi uma alegria estar com vocês. Esse foi o nosso Cineclube, Inteligência Artificial nas Trilhas da Ficção Científica, coordenado pelo professor Davis Nascimento dos Santos. E gostaria de pedir para vocês continuarem participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Acessem sempre pelo Even, façam o login pelo Even, para a presença de vocês ficar registrada e a gente conseguir emitir os devidos certificados depois. E acompanhem, vai até sexta-feira, ainda tem muitas atividades legais acontecendo, tá? Então, bom evento a todos, obrigada pela presença, um abraço, se cuidem. Valeu.